Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Planeta Campo Entrevista, um programa semanal que traz até a sua tela grandes especialistas na pauta da sustentabilidade. Hoje nós vamos falar de temas caros ao agronegócio brasileiro: segurança jurídica, propriedade privada, regularização fundiária, pagamentos por serviços ambientais. Tudo isso está na pauta da nossa entrevista de agora com um paulistano formado em Direito e especializado em Administração. Ele entrou na vida pública com o objetivo de reduzir o tamanho do Estado e defender os valores da família, além de combater a criminalidade. E já ocupou as cadeiras de secretário particular do governo de São Paulo e secretário do Meio Ambiente do Estado. Também trabalhou diretamente com o ex-presidente Jair Bolsonaro como ministro do Meio Ambiente. Nosso entrevistado de hoje é o deputado federal Ricardo Salles. Eleito em 2022 com mais de 640 mil votos, como o quinto deputado federal mais bem votado do Brasil. Estamos começando mais um Planeta Campo Entrevista, hoje com o deputado federal Ricardo Salles, eleito em 2022 entre os mais bem votados do Brasil. Seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Campo Entrevista, Ricardo. Um prazer. O prazer é todo nosso. Então vamos começar falando sobre um tema que está bem em alta, nesse momento. A gente teve aí algumas invasões recentes do MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, a propriedades rurais, e foi protocolada na Câmara recentemente uma CPI para investigar as atuações aí do grupo. O que você acredita que essa chamada CPI do MST vai mostrar, vai provar para a gente, Ricardo? É uma CPI mais ampla do que efetivamente o MST. Ela é a CPI das invasões de terra. Você tem a Frente Nacional de Luta e outros grupos que, no fundo, são desdobramentos do próprio MST. Mas, independentemente de qual é o grupo, o fato é o mesmo. Nós queremos saber quem está financiando esses grupos que vão lá e acampam na frente das propriedades, ficam às vezes 30 dias na rodovia, aguardando para só então invadir. Alguém está pagando a moradia, o transporte, a alimentação. Alguém está organizando tudo isso. Mais do que isso, nós queremos saber quem está incentivando do ponto de vista governamental. Durante os anos do governo do presidente Bolsonaro, nós tivemos uma redução drástica na quantidade de invasões em todo o país. De repente, volta tudo de novo. E nós já sabíamos desde lá de trás que uma das fontes de financiamento desses movimentos, desses grupos, eles se autodenominam movimentos, mas são grupos criminosos que invadem e depredam a propriedade privada. Uma das fontes desses grupos se dá através de diferentes pretextos, supostamente levar ensino no campo, mas não leva nada, mas fica com o dinheiro. Supostamente uma outra ONG para levar questões de saúde no campo, não leva nada, mas fica com o dinheiro. E essas desculpas que vão sendo usadas servem de ralo para drenar recurso público. Portanto, nós queremos saber quais são as entidades que estão recebendo, voltaram a receber, porque nos anos do Bolsonaro isso secou, voltaram a receber verbas. Mais do que isso, quais são as autoridades que estão se omitindo diante desses crimes? Porque você pode rotular de busca pela terra, luta no campo, mas no fundo é criminalidade. Você invadir propriedade privada, destruir a propriedade privada é crime, tanto no campo quanto nas cidades. É crime do mesmo jeito e dessa forma tem que ser tratado. Bom, essa questão também tem a ver um pouquinho com a questão da regularização fundiária, Ricardo? Então eu queria que você comentasse um pouquinho por que isso é importante para garantir segurança jurídica, principalmente para os pequenos produtores, e como que isso impacta também na preservação de florestas, de vegetação nativa. Veja, o tema regularização fundiária, ele abarca também o tema reforma agrária, mas não é só. Você tem, de um lado, para os assentados, a necessidade de que o Estado faça, como fez no governo do presidente Bolsonaro, a titulação daqueles que foram assentados em áreas do INCRA. Até então, diversos assentados, Brasil afora, estavam há muitos anos nos assentamentos sem que as suas propriedades sem que os seus lotes tivessem sido titulados. Isso não lhes permite acessar crédito agrícola, assistência técnica e uma série de outras modalidades importantes para a sua autossustentação, sua sobrevivência enquanto produtores, independentemente do Estado. O Estado, não dando o título de propriedade, cria uma espécie de clientelismo
dos assentados com relação ao governo, uma dependência. Era isso que o governo anterior ao do Bolsonaro fazia e o governo do presidente Bolsonaro, através da Secretaria de Regularização Fundiária, cujo secretário era o Luiz Antônio Naban Garcia, fez muito bem. Isto é a parte relacionada à regularização fundiária de assentados. Mas o tema regularização transcende isso. A regularização fundiária diz respeito a todas as propriedades no Brasil que não têm título de propriedade. São Paulo, por exemplo, Pontal do Paranapanema, esperou mais de 20 anos até que o Estado, no ano passado, fizesse, através do ITESP, uma norma, um decreto estadual permitindo a regularização de propriedades independentemente do tamanho. Isso é fundamental, porque traz a segurança jurídica, permite que haja investimento, porque quem não tem o título de propriedade tem sempre uma limitação em fazer investimento. Não tem a certeza se aquela área vai continuar consigo ou não. Então, é de fundamental importância a titulação de propriedades. E também até para a questão da preservação ambiental, em quaisquer biomas, tanto no Amazonas, Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Pampa, não importa. O fato, Pantanal, quando você tem a titulação, todas aquelas obrigações inerentes à propriedade, dentre elas talvez a mais relevante, né? A reserva legal, a área de preservação permanente, né? Tudo aquilo que o Código Florestal impõe como norma, ele está espelhado no Cadastro Ambiental Rural da propriedade e, por sua vez, também na sua matrícula deve estar averbado, a reserva legal e tudo mais. Até para ele poder ter financiamento e dar a propriedade em garantia para fazer operações, inclusive atualmente, que é o tema do momento, os créditos de carbono. Você só pode gravar a sua propriedade, só pode dar em garantia para receber créditos de carbono se ela estiver regularizada, senão não pode. Perfeito. Inclusive falando, então, aproveitando aí dos créditos de carbono, esse mercado é um mercado que o Brasil tem muito potencial para avançar, mas que ainda está patinando, ainda está caminhando a passos lentos, digamos assim. O que falta para a gente realmente conseguir entrar de vez nesse mercado? E como que você vê esse mercado no curto prazo? Você acha que a gente vai evoluir? Hoje nós temos o mercado voluntário, que são operações entre particulares, entre privados, que se dão muitas vezes em razão de compromissos de empresas, principalmente empresas de capital aberto, que querem ter no seu portfólio de ações dentro do campo do ESG a sua neutralização de carbono e aí fazem em caráter voluntário operações privadas. Ora com o setor agropecuário, ora com o setor de florestas e assim vai. Pode fazer com indústria, pode fazer de outras formas. O grande volume de recursos para o produtor rural brasileiro relativamente aos créditos de carbono virá do mundo, de lá de fora. São os países ricos que, tendo destruído o planeta, tendo sido os principais emissores de gases de efeito estufa de origem fóssil e continuando a ser os grandes emissores de origem fóssil, hoje você tem de 100% das emissões globais, 30% é China, 18% é Estados Unidos, 17% é Europa, 7% é Rússia, 5% é Índia. Aliás, ao contrário, 7% é Índia, 5% é Rússia. O Brasil é só 2,9%. Então não somos nós os emissores, nós somos, na verdade, os credores. Mas para que haja esse mercado internacional governamental e que cria, portanto, uma grande oportunidade de comércio de crédito carbono, é preciso que os países ricos destravem a negociação do artigo 6.2 do Acordo de Paris, que é o grande entrave. Enquanto não houver a regulamentação desse artigo 6.2, os países ricos não estão obrigados a comprar os créditos de carbono dos países em desenvolvimento. Consequentemente, o Brasil, que tem um grande potencial de venda internacional, quer dizer, vira mais uma pauta de exportação dos créditos de carbono. Mas para isso os ricos têm que ser obrigados a manter aquilo que eles prometeram quando da assinatura do Acordo de Paris em 2015. E puxando esse gancho, então, que você está falando sobre o investimento dos países ricos, como que você vê esse movimento de eles voltarem a investir no Brasil aí nos últimos meses, principalmente no Fundo Amazônia? Veja, o Fundo Amazônia é um percentual ínfimo, quase irrisório, perto do que o Brasil teria direito em crédito de carbono. Se nós fizermos desde o Protocolo de Quioto, 2005, Acordo do Clima, Acordo de Paris, Convenção do Clima, Sistema RED+,
e tudo, o Brasil tem mais ou menos um volume de crédito de carbono já certificado lá na ONU, na UNFCCC, que é o órgão da ONU que certifica as emissões evitadas. Se o Brasil pegasse todo o volume de créditos de carbono que já tem certificados lá na UNFCCC e multiplicasse por $40 a tonelada, que é o que a Europa pratica no seu mercado interno, protecionista, nós teríamos cerca de 300 bilhões de dólares para receber. 300 bilhões de dólares. O Fundo Amazônia é um bilhão. Então, veja, nós temos muito a receber. Os países estão usando esse pretexto de influenciar no sistema ambiental brasileiro, mas a Europa fez todo um escarcéu. Ah, vai voltar ao Fundo Amazônia, o Brasil voltou e tal. Aí falou, não, vou dar 35 milhões de dólares. Como assim 35 milhões de dólares? 35 milhões não dá nada. Os Estados Unidos fez toda uma onda em cima disso. Veio o John Kerry aqui falando que a Amazônia era de todos, que era super importante, retomado, o Brasil, isso, aquilo. Vai dar 50, aliás, vai dar não. Disse que talvez dê 50 milhões de dólares. O Brasil tem 300 bi para receber. 300 bilhões de dólares. E esses 300 bilhões de dólares para a gente chegar a, de fato, receber isso, se é que isso um dia vai acontecer de fato? Não vamos receber. Mas aí é que está o nosso ponto principal. O que nós fizemos no governo do presidente Bolsonaro? Nós fomos lá fora e dissemos para ele, olha, vocês estão prometendo, vocês devem ao Brasil, o Brasil fez a lição de casa, nós temos código florestal, nós temos uma agricultura sustentável, vocês não têm nada disso. Vocês têm energia fóssil, a Alemanha, bastou começar a guerra da Ucrânia e da Rússia, relegou imediatamente as termoelétricas a carvão. Os Estados Unidos acabou de aprovar 35 pontos de perfuração de petróleo no Alasca. A Noruega acabou de dizer que vai explorar terras raras no fundo do Mar do Norte, aliás, onde ela já explora petróleo e já caça baleia. Quer dizer, essa turma faz o que quer. E o Brasil virou o único país que recebe crítica e fala, não, vocês têm razão. Não, não tem razão, não tem razão. O Brasil tem todos os parâmetros ambientais muito bem colocados. Temos o Código Florestal, temos 84% da Amazônia preservada, temos 66% da vegetação nativa preservada, inclusive por mérito dos produtores rurais que cuidam das suas reservas legais, das áreas de preservação permanente, e assim vai. Eles não têm moral para falar nada para nós. A única coisa que cabe a eles nesse momento, desde o Acordo de Paris, é pagar. E nem pagar eles não querem. Ficam achando uma desculpa atrás da outra e quando vem migalha. A Europa falou que talvez mande 35 milhões de euros, não mandou nada até agora, e os Estados Unidos falou que talvez mande 50 milhões de dólares. Quer dizer, não tem cabimento o Brasil continuar se sujeitando a determinadas pressões e abaixando a cabeça para os europeus e americanos para receber migalha, enquanto eles estão lá com combustível fóssil, com termoelétrica, com exploração de petróleo no Alasca e assim vai. E como que a gente poderia, então, pressioná-los mais, digamos assim, Ricardo? Porque é pouco, mas é alguma coisa, digamos assim. Como que a gente poderia pressioná-los mais para esse recurso realmente passar a entrar de maneira mais robusta? Bom, primeiro ponto para você pressionar bem é chegar nas COPs, nas reuniões internacionais e colocar o bode na sala. Foi o que nós fizemos na COP25 lá em Madrid, 2019. Dizer, olha, acabou a conversa. Vocês estão enrolando o Brasil faz 15 anos. Vocês vão pagar. Enquanto vocês não pagarem, nós não queremos saber mais qual é a sugestão que vocês têm, qual é a crítica que vocês têm, seja para a Amazônia, seja para Cerrado, seja para Pantanal. Não venham meter o bedelho aqui no Brasil. Não pode. Sentou, sorriu, a conta dividiu. Quer vir dar palpite aqui no nosso país? Paga. Se não quiser pagar, não tem problema. Cuida da vida de vocês que a gente cuida da nossa. Eles precisam dos nossos alimentos. Nosso maior comprador é a China, não é a Europa. Por que nós estamos aceitando essa quantidade enorme de críticas e de intervenções e de ameaça de sanções, dizendo que não vão assinar o acordo Mercosul-União Europeia? Bom, não quer assinar, não assina. Vamos começar nós a taxar os produtos industrializados europeus que estão sendo produzidos com energia suja. Enquanto nós temos o etanol aqui no Brasil, temos o biodiesel, temos usina solar, eólica, ou seja, temos uma fonte renovável de energia, eles estão lá queimando carvão, queimando gás,
né? Então, assim, eles não têm moral nenhuma para vir ensinar nada no Brasil, nada, zero. E como que você vê essa questão? Porque apesar deles não serem os nossos principais parceiros comerciais, a Europa é tida como uma ditadora de tendências, digamos assim. Então, a gente vê movimentos da China com relação às práticas sustentáveis também. Você acha que isso pode influenciar o mundo? Isso não é uma preocupação do mercado? Olha, eu acho que são situações diferentes. A Europa usa o pretexto das questões ambientais como forma de protecionismo. Então, um protecionismo disfarçado de discussão ambiental. Tanto que eles, assim que precisaram, ligaram as termoelétricas, não deram satisfação para ninguém e acabou. E tem os outros exemplos que eu já dei aqui e tem muitos outros, né? A China é diferente. A China, ninguém pressiona a China. A China faz as maiores barbaridades do ponto de vista ambiental. Tanto em questões ambientais urbanas, questões sociais, questões democráticas. Imagina o mundo dizer que o Brasil estava em risco a democracia. A democracia não existe na China. Lá não tem democracia, não tem respeito a questões sociais e não tem respeito a temas ambientais. Só que ninguém fala nada da China porque morre de medo da China. O país é responsável por uma grande parte do PIB, é um grande importador de commodities, disso e daquilo. Então, tanto a Europa, que tanto nos critica, fecha o olho e fica quietinha em relação à China. Só quem falava alguma coisa era os Estados Unidos ainda desde a administração do Trump. O Biden ainda fala uma coisa ou outra. Quem falava mesmo era o Trump. A China, portanto, não é exemplo para nada, de nenhum desses assuntos, né? Só que com a China ninguém fala nada. O Brasil, qual é a nossa importância? Nós estamos, principalmente depois que começou a guerra da Ucrânia e da Rússia, nos tornamos ainda mais relevantes em termos de fornecimento de alimentos para o mundo. É simples. A Europa não quer comprar de nós, vende tudo para a China. Vende para outros países, vende para países da Ásia. Vamos buscar outros mercados, Oriente Médio. É fácil. Você não precisa ficar sujeito a esse tipo de pressão desleal. Agora, se eles quiserem realmente ter influência sobre o mercado exportador brasileiro de maneira leal, justa, transparente, aí sim começa a cumprir a parte deles nisso tudo. Perfeito. Ricardo, o papo está ótimo. Eu vou interromper um pouquinho para a gente chamar um rápido intervalo, mas não saia daí porque daqui a pouquinho a gente volta conversando com o Ricardo Salles. Até já. Estamos de volta com o Planeta Campo Entrevista, hoje conversando com o deputado federal Ricardo Salles. Ricardo, a gente conversou bastante no primeiro bloco sobre preservação ambiental, sobre a questão dos investimentos dos outros países internacionais, sobre protecionismo de mercado. A gente falou bastante sobre tudo isso e agora eu quero trazer a nossa nuvem de tags aqui no telão. A gente tem uma série de palavras importantes aí relacionadas ao tema de preservação ambiental, de práticas sociais, de governança. Queria que você escolhesse uma delas para comentar um pouquinho. Olha, eu queria falar de um que é extremos do clima. Extremos do Pouca clima. gente aborda esse tema, na minha opinião, sob a ótica correta. Um dos que tem uma boa abordagem sobre isso é o professor Evaristo Miranda, da Embrapa, e que me ensinou muito. Mas uma questão importante dessa discussão de extremos do clima é que durante muito tempo as ONGs, as entidades, alguns grupos acadêmicos, etc., consumiram recursos gigantescos, recursos financeiros, tempo, energia, dedicação de pessoas a discutir as origens da mudança climática. E o planeta Terra, todo mundo sabe, tem mudanças climáticas desde sempre, tanto que extinguiu os dinossauros, mudou isso. Então, nós, ao invés de gastarmos, principalmente o Brasil, que é um país pobre, que tem escassez de recursos, né? Essa afirmação talvez não seja verdade para países que estão com a vida resolvida. Países nórdicos, Alemanha, Estados Unidos, quer dizer, já tem basicamente todas as suas necessidades prementes, materiais resolvidas. O Brasil não é isso. Então, o que o Brasil, na minha opinião, tem que se dedicar a respeito dessas questões climáticas extremas, ou secas excessivas, ou calor excessivo, ou excesso de chuva? Nós temos que investir em adaptação. Não importa ficar discutindo a origem, né? Essa discussão toda, investigações, se o planeta vai aquecer mais meio grau, se vai ser 0,7, não é isso que para nós faz a diferença. Para nós faz a diferença pegar a escassez de recursos humanos, técnicos e financeiros e aplicar na preparação, na adaptação. Você preparar o campo e as cidades para essa mudança climática. Como você faz isso? Por exemplo, você prepara açudes, faz reservação de água,
prepara irrigação para o período seco, prepara locais de armazenamento de água quando tiver excesso de chuva, nas cidades a mesma coisa. Então, a adaptação, na minha opinião, é o assunto mais relevante para o Brasil com relação a extremos do clima. Até porque a gente já sofre alguns efeitos, né? Como, por exemplo, a gente teve no começo do ano aqui no litoral paulista, né? No litoral norte, que muitos disseram que já é um efeito dos extremos do clima. Então, se a gente estivesse, talvez, investindo em toda essa adaptação, a gente talvez conseguisse ter menos prejuízos, né? Quando acontecem esses problemas, né? Exatamente. Pega o exemplo do litoral norte que você citou. Se você tivesse colocado esses moradores, em vez de a encosta do morro, tivesse feito moradia adequada, tivesse reflorestado e feito uma proteção nas encostas, podia chover à vontade que o dano seria muito pequeno. Agora, como você não se importou em preparar, em adaptar aquela região para que viesse uma questão climática como essa, aconteceu essa desgraça que nós vimos, essa tristeza muito grande. Para ficar no campo agrícola, a seca no sul do Brasil. O que acontece com o sul do Brasil? Precisa de irrigação. Para ter irrigação, você tem que preparar todo o sistema de captação de água, de energia elétrica para poder chegar nos pivôs. Então, você tem medidas de adaptação, sabendo de antemão que vai haver uma oscilação de regime de chuvas, por exemplo, excesso de chuvas ou falta, você prepara para que essa oscilação tenha o menor efeito possível. Perfeito. Agora, mudando um pouquinho de assunto, Ricardo, eu queria falar com você sobre o Marco Temporal das Terras Indígenas, que deve voltar à pauta aí do STF em breve. E esse instrumento é um instrumento que traz bastante segurança jurídica para o agro. Então, como que você vê a importância dessa questão para a gente conseguir manter, né, essa segurança jurídica no campo? Pois é, no Brasil até o passado é incerto, né? Você não sabe o que pode acontecer hoje com relação a mudanças de hoje para ontem. Retroativas. Exato. O marco temporal é exatamente isso. A Constituição é clara. Ela determina que as terras indígenas que estejam sendo ocupadas no momento da Constituição de 88 e até 93, que é o período de 5 anos que foi dado para demarcação, eram as terras que tinham que ser demarcadas, ponto. Dali por diante, né, são casos excepcionalíssimos que poderiam ser vistos, mas muito excepcionais, porque a própria Constituição determinou qual era o corte temporal. Terras ocupadas por ocasião da promulgação teriam 5 anos, quer dizer, você tinha de 88 até 93. Aí veio uma decisão dizendo, não, a terra indígena é qualquer lugar que estiver sendo ocupado a qualquer tempo. Quer dizer, isso causa um grau de insegurança jurídica muito grande. Como é que você vai produzir no Brasil, sabendo que qualquer propriedade pode ser questionada a sua certeza, segurança jurídica, em razão do tema de poder se tornar uma terra indígena. Da mesma forma, se tornar uma terra quilombola, ser invadida pela MST, além dos assaltos no campo, quer dizer, a vida do produtor rural no Brasil virou uma insegurança jurídica constante. Como é que pode um país que tem no agro o seu principal pilar de desenvolvimento econômico, de exportação, de geração de divisas, conviver com esse nível de insegurança jurídica? É uma barbaridade. Então eu espero que o Supremo Tribunal Federal caia em si e decida pela segurança jurídica, porque um país que não tem segurança jurídica não se desenvolve. Os investimentos não vêm e quem tem recursos no Brasil manda para fora. É isso que acontece, está acontecendo com a Argentina. Se a gente quiser saber o que acontece num país sem segurança jurídica, olha para a Argentina. É fácil. É isso. Bom, e agora passando para um tema que também é bastante importante, bastante atual, o setor vem tentando trazer respostas aí para a questão da rastreabilidade, principalmente na pecuária, né? A gente tem uma dificuldade de rastrear os animais desde o nascimento até o abate. Então, como que você vê essa questão? Como que você vê esse desafio hoje do Brasil? De quem que você acha que deveria ser a responsabilidade? Você vê espaço para uma regulamentação? Como que você vê essa questão? O setor se autorregular e criar parâmetros que lhe deem mais credibilidade, acho positivo. Agora, o governo, ou pior ainda, normas internacionais, virem dizer aqui no Brasil o que o produtor rural brasileiro tem que fazer e ainda por cima arcar com esse ônus, né? Eu acho completamente inadequado. Não adianta trazer o modelo do Uruguai, dizer, o Uruguai faz rastreabilidade. O rebanho do Uruguai é pequenininho. O Uruguai é um país pequenininho, não dá para comparar com o Brasil. Pega o rebanho do Pará,
de Rondônia, do Mato Grosso, do Goiás, do Mato Grosso do Sul, até de São Paulo. Quer dizer, não tem cabimento você querer colocar uma realidade de um país pequeno, de um rebanho controlado, num país continental do tamanho do Brasil. E pior, transferir para o produtor, para o pecuarista, esse ônus. O que vai acabar acontecendo? Você vai dar à indústria, aos processadores, aos frigoríficos, um poder de discriminação de preço. Eles vão comprar do mesmo jeito, só que eles vão simplesmente achatar o preço do produtor rural, dizendo, olha, você não tem rastreabilidade, então eu tenho um grau de risco de comprar o teu boi, vai jogar o preço do boi lá para baixo, e o produtor rural, que já tem um risco tremendo por questões climáticas, sanitárias, financeiras, por tudo que a gente conhece, vai ficar ainda mais achatado na sua margem. Quer dizer, nós estamos virando um país de monopólios de vários setores e também na pecuária. Quer dizer, você está vendo o agroindústria fazendo seus acordos com a China, às vezes planta na China, acordos na China, e o produtor rural brasileiro ficando em segundo lugar. Não são todos os industriais, né? Claro que tem gente que age muito corretamente e tal, mas não pode dar essa margem para que a agroindústria achate o produtor desse jeito. Tem que haver uma união dos dois para mostrar para o mercado lá fora que a coisa não é bem assim. A exceção não pode determinar a regra. Sim, a gente tem inclusive acompanhado por aqui, visto algumas iniciativas para trazer o produtor junto, né, para não excluir os produtores. Eu acho que tudo que a gente falou aqui sobre regularização fundiária, sobre dar condições para os produtores, sobre avançar no mercado de crédito de carbono, pode acabar ajudando em toda essa questão para ninguém ficar para trás, digamos assim, né, Ricardo? Exato, desde que a gente tenha racionalidade, respeito à propriedade privada, respeito ao espírito empreendedor do campo no Brasil, do brasileiro em geral, mas do campo em especial, né? Esses são pressupostos para que o setor possa prosperar. Você respeitar o direito de propriedade, respeitar o espírito do empreendedor, saber que é uma atividade de risco e que, portanto, tem que ser tratada com muito cuidado. Perfeito. Obrigada, Ricardo. Foi realmente um prazer conversar com você. Foi muito bacana a gente ter essa conversa e falar sobre tantos assuntos importantes aí para os produtores rurais que nos assistem. Obrigada mais uma vez. Obrigado pelo convite. Obrigada a você. Bom, o Planeta Campo Entrevista de hoje vai ficando por aqui, mas eu te espero diariamente de segunda a sexta-feira com o Planeta Campo aqui na tela do Canal Rural ao meio-dia. Até lá, tchau, tchau. Planeta Campo Entrevista. Patrocínio. JBS. Alimentar a mudança é o nosso compromisso. Apoio. SLC Agrícola. Produzindo com eficiência e sustentabilidade.